Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo Laravel, mas por um ângulo um pouco diferente. Vamos explorar o que existe além do padrão MVC, sabe? Investigando arquiteturas que preparam nossas aplicações não só para o hoje, mas para o futuro. Vamos começar com essa ideia aqui. Existe uma ilusão bem confortável no mundo do desenvolvimento, principalmente com Laravel, a de que o bom e velho MVC, o Model View Controller, dá conta de tudo. É uma ideia que parece ótima, né? Mas como a gente vai ver, a realidade dos sistemas complexos conta uma história bem diferente. Essa analogia aqui é perfeita. Em projetos simples, em águas calmas, o MVC é como um espelho lisinho, que reflete tudo com ordem e clareza. Lindo. Mas quando a gente navega em águas profundas, com sistemas gigantes, regras de negócio super complexas e que precisam evoluir por anos, esse espelho se estilhaça todo. A simplicidade inicial acaba virando uma armadilha. Tá, mas por que exatamente esse espelho quebra? Vamos entender de uma vez por todas por que esse padrão que a gente conhece tão bem acaba não aguentando a pressão do mundo real. O principal sintoma do problema é esse aqui, o model. Em sistemas que crescem, o model virá um God Object, sabe? Aquele objeto que faz e sabe de tudo. A gente joga lá dentro as regras de negócio, as validações, as integrações com APIs, o histórico de estados, a lógica de autorização, tudo. O resultado, um caos. Fica muito difícil de manter e de evoluir o sistema. E aqui está o pulo do gato. O MVC foi desenhado como uma arquitetura de interface para organizar a apresentação, as telas. Ele não foi feito para proteger o coração da aplicação, que é a lógica de domínio. E é por isso que ele não consegue blindar o nosso negócio das mudanças que sempre acontecem na infraestrutura ou na interface do sistema. Bom, já entendemos o problema. Agora vamos para as soluções. Se o MVC não protege o núcleo, quais arquiteturas fazem isso? A gente pode pensar nessas arquiteturas mais avançadas como se fossem sistemas imunológicos, sabe? Projetados para proteger o ativo mais valioso de uma aplicação, a sua lógica de negócio. A primeira é a arquitetura hexagonal. Pensa nela como se fosse uma célula viva. O núcleo, que é o nosso domínio de negócio, fica lá dentro, protegido por uma membrana. E tudo que é externo, banco de dados, APIs, a interface com o usuário, só consegue interagir com esse núcleo através de portas e adaptadores. O núcleo nunca sabe os detalhes da infraestrutura. Ele só define os contratos. Claro que tem um custo-benefício. O grande ganho da arquitetura hexagonal é a resiliência. O sistema fica muito mais resistente a mudanças de tecnologia. Dá para trocar o banco de dados ou até o framework sem precisar reescrever o domínio. E o custo? É uma complexidade inicial maior, que exige mais abstração e mais planejamento no começo. Agora, a Clean Architecture. A regra de ouro aqui é a direção das dependências. Elas sempre fluem para dentro. A interface, a infraestrutura, tudo depende do domínio, mas o domínio não depende de ninguém. Ele é o rei do castelo, e todas as outras camadas trabalham para ele. E a principal vantagem disso? A testabilidade fica incrível. Como o domínio está totalmente isolado, testar fica muito mais simples e confiável. E o código ganha uma clareza de intenção gigantesca. O custo aqui, para projetos bem pequenos, essa estrutura toda pode parecer um exagero, adicionando camadas que talvez não fossem tão necessárias. Seguindo, temos o DDD Lite. Isso aqui é menos uma estrutura rígida e mais uma mentalidade. A ideia é usar os conceitos do Domain Driven Design para criar uma linguagem ubíqua. Basicamente, um vocabulário comum que tanto quem desenvolve quanto o especialista do negócio entendem perfeitamente. O código começa a falar a língua do negócio de verdade. O ganho aqui é uma clareza semântica imensa. O código deixa de ser só um monte de linha e passa a ter um significado profundo, totalmente conectado ao negócio. E o custo? É uma curva de aprendizado. Exige que a equipe de desenvolvimento mude um pouco a forma de pensar, agindo mais como modeladores de domínio e não só como programadores. Ok, a gente viu as opções, mas como escolher, qual usar? Não tem uma resposta única para tudo. Então, vamos sair da teoria e ir para a prática, com um tipo de mapa para ajudar a tomar essas decisões. Esse mapa nos dá 3 eixos, 3 vetores para guiar a escolha. Primeiro, a complexidade do domínio. Quanto mais complexo, mais robusta a arquitetura precisa ser. Segundo, o tempo de vida do sistema. Um projeto que vai durar 10 anos precisa de muito mais proteção que um MVP de 6 meses. E terceiro, a taxa de mudança tecnológica. Se a gente sabe que vai mudar muito de infraestrutura, a arquitetura hexagonal já começa a brilhar.
E a evolução não para por aí, claro. Agora, para expandir um pouco os horizontes, vamos dar uma olhada bem rápida em alguns padrões que estão lá na frente, moldando o futuro. A ideia é só conhecer os nomes e a ideia central de cada um. Primeiro, Event Sourcing CQRS. Em vez de salvar só o estado atual das coisas, essa abordagem salva cada evento que alterou o estado. Em vez de perguntar qual é o saldo do cliente, a gente pergunta quais foram as transações que levaram a esse saldo. É a arquitetura da verdade, no tempo, essencial para sistemas de auditoria. Depois, a arquitetura microkernel. Aqui a gente trata o sistema como um núcleo bem pequeno e essencial, e todas as outras funcionalidades são adicionadas como plugins. Pensa no Visual Studio Code ou no Firefox, um núcleo enxuto que fica super poderoso com as extensões. A filosofia é essa. Padrões temporais levam a gestão do tempo para outro nível. O tempo vira um cidadão de primeira classe. Com isso, dá para responder perguntas complexas como: qual era a apólice de seguro que valia para este cliente no dia 15 de abril de 5 anos atrás? A arquitetura reativa projeta sistemas para serem como organismos vivos. Eles são responsivos, resilientes e elásticos. Do mesmo jeito que o nosso corpo se cura de um corte, um sistema reativo consegue se recuperar de falhas em um de seus componentes sem que o sistema todo entre em colapso. Em vez de colocar monitoramento só depois que o sistema já está pronto, a arquitetura orientada à observabilidade já constrói a capacidade de ser observado desde o começo. Ou seja, a habilidade de fazer perguntas sobre o que está acontecendo dentro do sistema é planejada, não é um improviso quando os problemas aparecem. E para fechar, a engenharia do caos. Essa abordagem parte do princípio que falhas são inevitáveis. Então vamos projetar sistemas que não só toleram falhas, mas que aprendem e se fortalecem com elas. Empresas como a Netflix fazem isso. Elas desligam servidores de propósito em produção para garantir que o sistema aguenta o tranco. Com tudo isso em mente, onde o Laravel se encaixa? O ponto fundamental é este. Laravel não é uma arquitetura. É um conjunto de ferramentas super poderoso que a gente pode usar para construir qualquer uma dessas arquiteturas. O grande erro é deixar as convenções do framework definirem a estrutura inteira do nosso sistema. Então, na prática, o que isso significa? Significa que é totalmente possível ter um núcleo de domínio em PHP puro sem depender de nada do Laravel lá dentro. Significa usar o Eloquent como um detalhe de implementação escondido dentro de um adaptador. Significa que os controllers orquestram casos de uso e os listeners reagem a eventos do negócio, não a mudanças no banco. O framework vira um detalhe, que é exatamente onde ele deveria estar. E para terminar, fica aqui essa pergunta para a gente refletir. A arquitetura que está sendo construída hoje, ela está abrindo portas e criando opções para o futuro? Ou ela está só aplicando uma solução rápida para os problemas de hoje que pode virar a dívida técnica de amanhã? Essa escolha define a longevidade e o sucesso do sistema.